Olá, pessoal! É um prazer estar mais uma vez com vocês, podendo trazer um pouquinho para a vida de vocês daquilo que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. O programa Aliança com Você foi feito pensando em você. É uma aliança de Deus com você. E tudo que você vê aqui, você pode ver também no nosso portal, no www.revistaliança.com.br. E hoje eu queria começar esse programa com uma palavra: gratidão. O Senhor já te mandou fazer alguma coisa? O Senhor já aconteceram situações na sua vida de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dor, mas que o resultado de tudo isso foi uma gratidão enorme por Deus, pelo cuidado dEle, pelo amor dEle, pelas coisas que Ele já fez na sua vida e principalmente pelas que Ele ainda vai fazer? Pois é, isso já aconteceu comigo algumas vezes e aconteceu de uma forma surpreendente com a pessoa que está aqui comigo hoje. Hoje a gente vai contar o testemunho da pastora Ana Paula Soares e é uma história de gratidão. Ela é do Ministério Santuário dos Anjos, da Igreja Santuário dos Anjos, e gratidão é a palavra, né, Ana Paula? Obrigada por você ter aceito o meu convite, obrigada por estar aqui com a gente hoje, principalmente por nos abençoar com a sua história. É um prazer te receber aqui. Obrigada, Carol. Você sabe que para mim também é um prazer muito grande estar aqui com você. E gratidão mesmo, é o que eu tenho, assim, por tudo que Deus fez na minha vida, por tudo que Deus me proporcionou. Eu olho para mim, para minha história, e eu só posso agradecer. Glória a Deus. Sabe, e eu acho que a maior virtude do ser humano é ser grato. Quando a gente... Pode falar. Eu, assim, desde pequenininha, eu ouço minha mãe falando assim, a gente precisa ser grato. Ela sempre foi uma mulher muito grata. E ela dizia, a gente precisa ser grato até para quem nos dá um copo d'água. A gente precisa saber agradecer. E eu sempre carreguei isso comigo. Mas quando a gente ouve você falando assim de gratidão e de ter tido uma vida grata, de ser uma pessoa grata, é a primeira coisa que vem na cabeça, na minha ou das pessoas que estão em casa. Nossa, mas a vida dela foi ótima, porque agradecer quando é tudo bem é fácil, mas agradecer quando a gente tem problema é difícil. Mas na verdade sua vida não foi assim, né? Tudo certinho, tudo planejadinho, igual manda o figurino, digamos assim. Como que começou a sua história, Ana Paula? Como que foi lá atrás, pastora, o início da sua história? A minha história começou antes, acho que antes de eu nascer, né? Eu sou filha adotiva, mas a minha história, assim, a minha mãe biológica, ela me teve muito novinha, com 16 anos, ela estava grávida. E assim, a história é muito complicada, eu não sei o profundo da história, mas eu sei que ela era do interior e foi para Belo Horizonte, na casa de um tio, e lá ela engravidou, e parece que engravidou do primo, eu não sei exato quem é meu pai biológico, mas parece que era um primo dela, e a família era rica, alguma coisa nesse sentido, e não queriam que ela tivesse esse filho, que no caso sou eu, né? Ela foi para casa desse tio para trabalhar lá? Para trabalhar, e acabou engravidando do primo. E como ela já tinha um filho, e esse filho já tinha sido entregue para o pai, muito novinha, ela não podia voltar para casa e dizer para os pais dela que ela tinha engravidado novamente. Mas aí ela ficou em Belo Horizonte um tempo, na casa desses tios mesmo, e aí ela tentou abortar. Quando foi, eu nasci em novembro, né, 1º de novembro de 81, e perto dos dias já de eu nascer, ela tomou 3 injeções. Tomou a primeira, a segunda, e na terceira injeção eu nasci. Nasci num banheirinho no fundo de um boteco, né, que era, na época era um boteco lá. E aí, quando ela entrou em trabalho de parto e não tinha ninguém para ajudar, correram na casa de uma senhora na rua de baixo e falaram com ela que se ela poderia ir lá ajudar, quer saber que ela já tinha tido alguma experiência, né, com o parto, essas coisas. E ela foi lá, e quando ela chegou, eu já tinha nascido. E aí a minha mãe biológica estava lá comigo no colo, agachada, em estado de choque. E aí ela conta que ela só terminou o parto, cortou o cordão
e limpou e tudo e levou para o hospital, eu e a minha mãe. Aí ficou, e naquele tempo as mulheres não ficavam tanto tempo no hospital, o médico só examinou, viu que estava tudo bem e mandou embora. Como ela não tinha casa e não tinha lugar para ficar comigo, ela perguntou para essa dona, que é a dona Angélica, se ela poderia ficar na minha casa alguns dias até se recuperar. Se ela poderia ficar na casa da dona Angélica. Da dona Angélica, isso. Eu falei na minha casa, porque acaba que, né? Mas aí ela falou que sim, que poderia. E ela ficou lá uns dias e depois, quando se recuperou, falou: eu preciso ir na casa dos meus pais para poder contar que eu engravidei, para falar que eu tenho uma filha. A senhora fica, ela disse para a dona Angélica, a senhora fica com essa menina para mim? Eu vou e daqui 3 dias eu volto. Aí ela falou: fico. Aí ela foi, ficou lá 3 meses. O tempo passa, a gente vai, cabeça a gente vai. Mas 3 meses, e quando ela voltou, ela disse para a dona Angélica: olha, eu fui, conversei com meu pai, com a minha mãe, a minha família, nós não temos condições de ter outra criança. Eu sou a 6ª irmã, a mais velha, e nós passamos muita dificuldade, não posso ficar mais com criança. Meu pai falou que não tem condições. A senhora faz o que a senhora quiser. Fica com essa menina, dá ela para os outros, eu não quero. E foi embora. E aí já eram 3 meses, né? Eu já estava incluída na família. E aí, assim, minha mãe, né, que é a dona Angélica, então passou a ser minha mãe, ela me aceitou, foi no juiz. Aquele tempo a adoção era muito diferente de hoje é uma burocracia muito grande. Naquele tempo não, era mais fácil. E aí ela foi, adotou no juiz mesmo, me registrou no nome dela. E aí eu passei a ter uma vida normal, uma família. O filho mais velho, o mais novo dela, que é meu irmão, ele na época tinha uns 17 anos, então já estava todo mundo adulto. Ela tinha 6 filhos, todo mundo adulto, ela era viúva. E aí eu entrei para a família. A alegria da família, né? Chegou. Sim. Aí eu entrei para a família e tudo. Quando eu tinha 9 meses, a minha mãe biológica voltou e falou com a minha mãe adotiva, falou assim: olha, eu vim buscar a menina, porque ela parece que tinha se amigado com um rapaz e ele falou que ajudaria a criar. E ela disse: eu até te entrego, mas nós temos que ir no juiz, porque eu já fiz toda a papelada, você me deixou aqui sozinha com essa menina, e eu tinha que levar ela no médico, eu precisava de documentação para que ninguém achasse até que eu tinha roubado essa menina de alguém. É porque tem um detalhe que você não contou, né? Isso. A sua família adotiva, a dona Angélica, a sua família toda... Meus irmãos são todos negros, todo mundo bem moreno, bem escuro mesmo. E ficava só eu, aquela coisinha branca lá no meio. E aí ela pegou e falou assim: então eu não quero, pode ficar. E sumiu, nunca mais apareceu. E eu cresci assim, desde que eu me entendo por gente, que eu sei da minha história, que eu sei, sabe, que eu não era de sangue da família, mas eu nunca cresci com diferença, Carol. Nunca fui tratada diferente. Não era um problema não, isso? Nunca foi um problema. Nunca vi diferente. E não vejo até hoje. A minha visão de pequena é a de hoje com a minha família. Sabe? Se você não me conhecesse, se você não soubesse a minha história, e você chegasse lá na minha casa, meus irmãos hoje vão lá para casa, né, no final de semana, e se eles estiverem lá, eu te apresento: esse aqui é meu irmão, é minha irmã, e você fica assim, né? Pensando: como assim? Mas eu não entra em mim que eu tenho que te falar por que eles são meus irmãos, por que a diferença irmão e pronto, de né? cor. É isso. E aí eu cresci assim, cresci muito amada. Minha mãe, assim, fez, sabe, assim, tudo que ela podia fazer. Meus irmãos, sabe, fizeram tudo. Então por isso que eu falo que eu sou muito grata, muito. Porque eu acho assim, Carol, ela não precisava ter me aceitado. Ela não precisava ter me falar assim, não, sabe, minha mãe teve uma história muito sofrida. A vida dela foi muito sofrida. Então, quando estava começando a melhorar, que os filhos já tinham crescido, que, sabe, que a família já estava começando a se estruturar mesmo, aí chega uma menina, do nada, que não é parente, que nunca conheceu, que nunca viu,
E ela aceitou. E só isso já é motivo de eu ser muito grata. Muito. Eu olho para isso assim, eu não vejo outra palavra, sabe, que expressa o que eu tenho mesmo. E assim, você não tinha esse sentimento de rejeição, você se sentia amada, você se sentia aceita, acolhida, mas na verdade tinha um outro sentimento que te atormentava, que te acompanhava, que era o medo, né? Isso. E aí eu fui crescendo. Essa parte do medo, eu estou te interrompendo porque eu sei que é uma parte agora delicada da sua história, né? Então eu queria te pedir que a gente espere só um minutinho, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e aí a gente volta contando o desfecho dessa história. É rapidinho. Olá pessoal, nós estamos de volta com a pastora Ana Paula Soares, do Ministério Santuário dos Anjos, e ela está contando para a gente um pouquinho da história dela, um pouquinho do muito que Deus fez na vida dela. Pastora, você disse que não tinha esse sentimento de rejeição, mas tinha esse sentimento de medo. Sim. Medo de quê? Então, aí eu fui crescendo, e quando eu fui crescendo, eu fui tomando consciência de algumas coisas. O maior medo que eu tinha, que eu sempre tive na minha vida, Carol, foi de decepcionar minha mãe. De algum dia ela dizer assim, nossa, eu me arrependi de ter pego essa menina para criar. Eu me arrependi de ter feito isso por ela. O maior medo que eu tinha de fazer algo que entristecesse ela. Porque eu era tão grata, sempre fui, não é hoje que eu tenho essa visão, eu sempre fui muito grata. E eu tinha muito medo de decepcioná-la. Aí a gente vai crescendo e vai ouvindo muitas coisas. Porque tem muita gente que é muito preconceituosa com tudo. Eu cresci assim, na escola, por exemplo, quando eu era pequenininha, as crianças brincavam assim comigo, sua mãe é preta, sua mãe é gorda, sua mãe é isso. Eu chegava em casa chorando, era um absurdo o tanto que eu chorava, e eu falava, mãe, as meninas da escola falavam que a senhora é preta, e ela falava assim, menina, você tá doida, eu não sou preta não, para de chorar, e ela brincava assim, e isso me fez ficar forte, me fez ver que aquilo não era diferença, não era um problema. Mas quando eu fui tomando uma consciência, fui crescendo um pouco, eu ouvia algumas pessoas eu me lembro de uma senhora que era muito amiga da minha mãe. E sempre ela ia lá em casa. E ela falava, e eu sempre ouvia ela dizendo para minha mãe assim, Angélica, você é louca, pegar filho dos outros para criar, essa menina ainda vai te dar problema. Essa menina vai fazer igual a mãe dela. Eu ouvia isso muito pequena. E a minha mãe nunca falou nada ou nunca esboçou nada nesse sentido. Mas eu ouvia ela falando, e tinha outras pessoas também que julgavam desse jeito. E eu pegava, e quando eu comecei a crescer um pouco, eu comecei a entender que aquilo podia ser real na minha vida. E o que para mim aconteceria? O que minha mãe fez? Ela teve um filho com 13 anos e deu para os outros. Ela me teve com 16 anos e me deu para os outros. A única coisa que eu conseguia pensar era que quando eu tivesse 13 anos, a idade dela, eu também iria engravidar e ia dar o meu filho para os outros. E tudo que eu ficava pensando era no meu aniversário de 13 anos, porque para mim, dentro de mim, eu falo que a palavra ela tem um poder tão grande na vida da pessoa, e a gente precisa muito observar o que a gente fala. A gente, como mãe, a gente precisa observar o que a gente fala com os filhos. A gente precisa observar o que a gente fala com alguém, porque a gente pode influenciar a vida daquela pessoa. E tudo que eu pensava era, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu preciso fugir. Quando acontecer isso, eu preciso ter alguma coisa para mim. Eu preciso sumir para que minha mãe não passe por essa vergonha. E você sabia, você tinha ideia de como que era engravidar? Ou não, você achava que você ia acordar com 13 anos e tá grávida? E assim...
Claro que a gente estuda e tem, né, aquela questão dos... Hoje os meninos estão muito mais avançados que a gente, né, com 13 anos. Mas, eu com 13 anos eu brincava de boneca. Então, assim, não tinha lógica de me ficar tão preocupada com o que eu ficava, sabe? Aquilo me atormentava, Carol. Mas eu não falava nada. Só o fato de eu falar, se eu falasse, eu já achava que eu iria... Que ia acontecer alguma coisa, ou que minha mãe ia... O que minha mãe ia achar de mim? E aí eu guardei isso pra mim. Eu lembro do meu aniversário de 13 anos, eu chorei o tempo todo. Porque eu pensei, agora acabou. Agora eu vou ter que fugir, porque eu não vou ter coragem de falar com a minha mãe que eu tô grávida. Sem nada. Eu não tinha namorado, tinha nada. Eu brincava de casinha, eu brincava de barrinho lá no fundo da casa. Meu Deus. Mas a única coisa que eu consegui pensar era isso. E o tempo foi passando. E aí eu comecei a ficar um pouco depressiva com a história. Aí o tempo foi passando. Quando eu fiz 16 anos, eu fui para a igreja, conheci Jesus. Quando eu ia fazer 16 anos. E aí eu fui. E assim, eu precisava muito que Deus me ajudasse. Eu era muito triste. Não comigo, com a minha história, mas com o que eu achava que de repente iria acontecer comigo. E aí eu fui para a igreja, aceitei Jesus. E fui. E quando eu fiz 16 anos, eu pensei, agora. Porque não tinha acontecido com 13. Ainda dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que está presa. Que está dentro da igreja, que está buscando a Deus, mas estão presos em palavras, sabe? Em coisas do passado. E eu era uma pessoa assim. E eu pensava, vai acontecer. Eu preciso ter um jeito de sair fora, algum jeito. Eu não queria sair, eu não pensava no jeito de sair fora da situação. Eu queria saber como que eu ia fugir, como que eu não ia deixar minha mãe passar aquela situação. Uhum. E aí Deus foi trabalhando no meu coração esse tempo. Quando foi no meu aniversário de 17 anos, aí eu já estava ajudando na igreja, mas aquilo me atormentava. Eu já estava ajudando e eu ajudava na salinha das crianças, né? E aí eu lembro que no dia do meu aniversário, as crianças fizeram uma festinha surpresa. E a minha pastora, eu aprendi muito com ela. E ela me chamou e na hora eles cantaram aquela música, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Nossa, eu chorei rios, né? As criancinhas cantando. E aí a minha pastora segurou nas minhas mãos. Eu nunca havia falado, Carol, com ninguém. Eu falo que Deus, Ele conhece a gente no íntimo. E a gente não tem noção de quanto Deus nos conhece. E aí ela segurou nas minhas mãos e falou, Ana, Deus está mandando te dizer que toda maldição na sua vida hoje está sendo quebrada. Glória a Deus. Você não vai ser igual a sua mãe. O que Deus tem para fazer na sua vida é muito grande. Sabe? Fica livre dessa amarra. Fica livre dessa maldição. Carol, foi tirado das minhas costas, acho que 1 tonelada. Eu fiquei tão livre naquela hora, sabe? Naquela hora eu falei assim, puxa vida, Deus sabe quem que eu sou, sabe? Porque a impressão que a gente tem é que a gente está assim, pequenininho no mundo e que Deus tem tanta coisa para resolver que Ele não está se importando com a gente, ou que Ele não está ouvindo as bobagens da gente, está assim, sabe? Aquilo para mim me matava por dentro. E naquela hora foi uma corrente me livrando, sabe? Eu livre das correntes mesmo. E eu fiquei livre totalmente. Glória a Deus. E assim, foi lindo esse dia. Foi libertador mesmo. E daí começou realmente... Você começou a ser a Ana Paula, Sim. que Deus tinha te criado para ser. Sim, aí eu entendi que eu poderia, sabe, chegar mais longe. Glória que Deus tinha um plano para minha vida. Glória e aí foi acontecendo. Aí eu me casei, ia fazer 19 anos. Casei novinha, mas sabe, tudo assim, muito dentro da palavra, muito certinho. Hoje eu tenho 2 filhos, o Christian com 14 anos, o Mateus com 6. Minha família é uma bênção, nós somos pastores aqui na cidade. Quantas pessoas, sabe, vêm e conversam com a gente do tanto que tem sido abençoados através do nosso ministério. E isso não é glória minha, não é do meu marido, é de Deus. E Carol, e uma coisa assim, Deus, Ele promete e Ele cumpre.
em 2006, a minha mãe, a dona Angélica, ela adoeceu. Ela teve um AVC e ela ficou internada. E ela acabou falecendo. 3 dias antes dela falecer, a gente tinha que ir ficar com ela, porque ela já tinha 72 anos. Então tinha que ficar 24 horas cuidando dela. E como ela teve um AVC, tinha hora que ela estava mais lúcida, outras horas não. E um dia, eu estava com ela no quarto e entrou um médico. E o médico conversando, examinando, conversando, e de repente ele olhou para mim e falou: quem é essa moça com a senhora, dona Angélica? E esse dia ela estava tão bem, tão lúcida, sabe? E ela pegou e falou assim: era minha filha. Aí ele olhou para mim e falou: filha? Ela falou: é. Aí ela contou a história, eu criei ela, eu que cortei o cordão dela, umbilical, eu criei ela desde o dia que ela nasceu. E contou uma parte da história. Aí o médico olhou para ela e falou com ela assim: mas tem cara de que deu um trabalho, hein, dona Angélica? E naquela hora, ela virou e falou para ele assim: nunca me deu um trabalho. Nossa. O meu orgulho é ter ela como filha. Nunca me decepcionou. Carol, naquela hora, eu senti Deus cumprindo, sabe? A promessa dele na minha vida. Glória a Deus. Nossa, é difícil falar. Porque assim, Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E quando ela falou, era sabe assim, a chave que faltava para que meu coração tranquilizasse, para que eu soubesse assim, não, realmente eu consegui, graças a Deus eu consegui. Quando ela disse nunca me decepcionou, sempre tive orgulho dela, eu entendi que Deus estava na minha vida e que Deus estava selando a promessa dele. Ela, depois de 3 dias, o Senhor a levou. E eu chorei muito. Foi a hora que eu me senti desamparada, que eu me senti órfã, que eu me senti sem mãe, sabe? Que eu pensei, quem que vai contar a minha história? Quem que vai falar de mim? Mas até hoje, quando eu lembro, o Espírito Santo me consola com essas palavras. Eu não esqueço do rosto dela falando. Eu não esqueço do médico, sabe? Porque naquela hora foi o selo de Deus na minha vida. Ela falou, eu tive o que eu mais tinha medo. Era o que o inimigo plantava, né? A semente do inimigo no meu coração era: você vai decepcionar a sua mãe. E o que eu mais tinha medo. E a última palavra dela foi: pra mim, sempre tive orgulho de ter você como filha. Nunca me arrependi. Nossa, isso foi assim, sem palavras. E é onde eu não tenho outra coisa a não ser agradecer. Glória a Deus. Agradecer mesmo, porque Deus foi muito bom para mim. Amém. Sabe, as pessoas, eu sempre digo isso para muitas pessoas, nós temos a escolha. Um dia, Abraão e Ló, eles iam se separar. Cada um ia seguir o seu caminho. E Abraão olhou para Ló e falou: Ló, olha aí as terras e escolhe qual caminho você quer. E Deus faz isso com a gente. A gente tem um caminho e a gente pode escolher para onde olhar. Eu poderia olhar porque eu fui abandonada, porque a minha mãe me deixou, porque eu fui criada numa família que não era minha. Mas eu escolhi olhar porque eu fui acolhida, porque eu tive uma família que me amou, sabe? Porque Deus foi bom comigo. Se hoje eu tenho tudo que eu tenho, se hoje, sabe, a gente não é nada, mas se hoje eu consigo ser um pouquinho do que talvez Deus, né, tem planejado para mim, eu prefiro olhar para isso. É muito melhor, você vive muito melhor. Quantas pessoas, Carol, são revoltadas com a vida? Quantas pessoas eu converso nesse tempo, são 16 anos de ministério, quantas pessoas eu converso e essas pessoas estão revoltadas porque foi abandonada pela mãe, porque o pai não as criou, porque foi abandonada pelo marido, porque o filho não dá valor. E ao invés de olhar para as coisas boas, o segredo é olhar para aquilo que é bom na vida da gente. E a gente consegue ser grata. Quando você consegue ser grata, eu sempre falo isso, a gratidão abre portas. Se tudo que eu consegui até hoje, tudo que eu tenho até hoje, tudo que eu sou até hoje, é porque eu fui grata. Eu soube agradecer cada pedacinho da minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus.
Ana, tem muita gente em casa agora que está aprisionado com alguma coisa, que está preso a alguma coisa, alguma semente que o inimigo pôs ali no coração dessa pessoa, que impede dela crescer, que impede dela ter o melhor de Deus para a vida dela, que impede que ela prospere, que ela realmente tenha o melhor, tenha aquilo que Deus tem preparado para ela. Nesse momento agora, eu queria te pedir que você usasse esse tempo que a gente tem aqui para fazer o que o Senhor tocar no seu coração. Se você quiser orar, se você quiser ter uma palavra para essas pessoas, o que o Senhor colocar no coração, eu queria que você falasse com as pessoas que estão em casa, porque eu sei que elas que estão aí do outro lado, o Senhor escolheu as que estão aqui assistindo hoje. A sua história, esse momento aqui, o Senhor preparou para tocar a vida das pessoas que estão lá, do outro lado. Então eu queria que você falasse o que o Senhor colocar no seu coração para essas pessoas. Sim. Olha, Carol, o versículo da minha vida é Isaías 49. Isaías capítulo 49, versículo 15, que diz: pode uma mãe se esquecer do filho, ou não se compadecer da criança que amamenta, ainda que ela se esqueça, todavia eu me lembrarei de ti. O versículo 16 diz: eis que tenho gravado o teu nome na minha mão, na palma da minha mão, e jamais me esquecerei de você. Esse é o meu versículo. E é o versículo que eu quero deixar para as pessoas, sabe, que estão nos assistindo agora e que de repente estão passando exatamente por essa situação. Talvez não foram abandonadas pela mãe, como eu fui. Talvez não foram abandonadas pelo pai, mas foram abandonadas pelo marido. Se acham vítimas de alguma situação que na vida ela tenha passado. Na vida nós vamos passar por inúmeras situações. Se eu tivesse carregado esse peso comigo, e no meu decorrer da vida eu já passei tanta luta, tanta coisa, tanto sofrimento, já chorei tanto, mas se eu tivesse carregando esse peso lá do começo, hoje eu não aguentaria o sofrimento e de repente eu estaria prostrada. Mas a gente tem a escolha de deixar as coisas ruins para trás. A gente tem a escolha de olhar para aquilo que é bom. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Tudo que acontece na vida da gente, toda perca que nós temos, tem a dor da perca, mas ela tem algo bom que Deus quer nos ensinar, que Deus quer nos dar. Então, para onde que você quer olhar? Para onde que essa pessoa quer olhar? Isso vai definir onde que ela vai chegar. Amém. Então, que a minha palavra é que o Senhor venha guardar o coração dessa pessoa, sabe? Que o Senhor venha dar força e que os olhos dela estejam ali voltados para as coisas boas, para ser grato, para agradecer. A chave da vitória na vida da gente, a chave da alegria, a chave do amor dentro de casa. Se uma mãe quer que o filho a ame, ame o filho. Se a mulher quer que o marido a ame, ame o marido. Se a filha, o filho quer que o pai, a mãe o ame, ame os pais. Amém. Quando a gente faz primeiro, vem o retorno para a vida da gente. Esse é o segredo, é muito fácil. É fácil a gente ser feliz, não é verdade? A gente que complica. É verdade, a gente é que complica a situação. Isso. A gente é que vai misturando as coisas, né? Vai não entendendo e vai complicando. Sim. Eu queria te pedir agora que você fizesse uma oração. Uma oração mesmo, pelas pessoas que estão em casa, por mim, pelas pessoas aqui da TV, por todo mundo que vai ter acesso a essa entrevista, a esse testemunho. Amém. Que você orasse por essas pessoas. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e eu quero que você seja transformado pelo Espírito Santo através dessa palavra. Deus transformou a minha vida, Deus transformou a minha casa, Deus transformou a minha família. Ele vai também transformar a sua em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você estiver e nós vamos orar e eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo que está aqui neste lugar também vai alcançar você. Pai, em nome de Jesus, eu entro em tua presença junto com a tua serva, Carol. Meu Pai, nós clamamos a ti por cada vida que nos assiste,
por cada vida que está orando, por cada mulher, por cada homem, por cada jovem, por cada criança. E eu te peço, meu Deus, alcança essas vidas, quebra as barreiras, lança por terra as muralhas. Meu Pai, que os olhos dessa pessoa estejam voltados para aquilo que vem do Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer. Dá vitória, meu Pai, para o teu povo. Abençoa, meu Senhor, cada vida que está diante de ti nessa hora, clamando e buscando, pois nós cremos que o Senhor tem grandes coisas, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que muda a história, e nós te louvamos em nome de Jesus. E você diga amém. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe, Carol. Então, assim, foi muito bom para mim estar aqui, de verdade. A honra foi toda minha. Foi um prazer te receber aqui, contar a sua história. Não é a primeira vez que eu conto a sua história. A primeira vez que eu contei foi na revista impressa ainda. E foi um dos... Eu lembro que saiu na mesma edição o seu testemunho e o da missionária Elisângela. Sim. E foi uma das edições mais difíceis que a gente já teve na revista, mas uma das que também mais frutos deu, mais vidas foram impactadas, Amém. mais pessoas foram alcançadas. E eu sei que isso vai se repetir aqui Amém. hoje. Eu creio que o Senhor tem um novo tempo, o Senhor tem colocado algumas pessoas no meu coração, pessoas que eu tenho orado por elas, pessoas que estão comigo e que desde a primeira vez que eu vi, eu sabia que estariam por mais tempo, eu sabia que tinha uma obra maior para que fosse feita junto. Você é uma dessas pessoas, o pastor Delmir, a pastora Bruna, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, e algumas outras pessoas que eu sei que o Senhor não que Ele precise, mas Ele está contando com a gente para falar dele, para fazer a obra dele. E foi uma honra realmente te receber Obrigada. aqui. Eu queria te agradecer muito, muito, muito e falar que eu te desejo de todo o coração que os planos de Deus continuem a se cumprir. No próximo bloco, para você que está em casa, hoje a gente vai ter mais um bloco com a pastora Bruna, e o bloco Eu Decido Ser Feliz. Esse bloco nasceu do primeiro programa que a gente fez. As pessoas começaram a buscar a pastora, entrar em contato com ela, pedindo ajuda, pedindo orientação com relação às coisas que ela contou aqui, que tinha vivenciado, e com relação à cura que Deus fez na vida dela. E no próximo bloco a gente vai ver isso. Esse testemunho da pastora Ana Paula, essa parte do bloco do Eu Decido Ser Feliz com a pastora Bruna, você vai poder ver no nosso site também, no www.revistaliança.com.br. A gente volta já já e eu aguardo vocês. Sejam bem-vindos a mais um quadro Eu Decido Ser Feliz. Para mim é uma grande alegria estar aí junto com você na sua casa, compartilhando de decisões diárias baseadas na palavra de Deus, que irão te orientar na sua vida, na sua história, né, assumindo a sua identidade. E é uma alegria estar aqui no programa Aliança com você, que é um programa que tem abençoado milhares e milhares de pessoas. E hoje nós vamos falar de uma vida muito especial, de duas mulheres que em meio a tantas as adversidades decidiram ser felizes, tomaram decisões positivas na sua vida. Mas antes disso, eu gostaria de mandar um beijo para Samanta Souto. Um beijo, Samanta. Ela é de Belo Horizonte, me mandou o seu testemunho. Ela disse que está acompanhando Eu Decido Ser Feliz, esse ministério, e me mandou uma mensagem, né, no WhatsApp essa noite, falando quanto tem sido abençoada. Ela conta no seu testemunho, diante assim dos principais pontos, eu quero abordar alguns aqui. Ela disse que ela estava vivendo um período muito difícil na vida dela, na sua identidade, né? Porque ela gostaria muito de ter um filho e ela é casada, tem dificuldade de ter filho.
E na história dela existem marcas, né, de rejeição, de abandono, existem marcas inclusive de abuso sexual. E isso tudo fez com que a identidade dela ficasse comprometida, ficasse embaçada. E ela conta que em um dia ela amanheceu e ela fala que é como se fosse naquele Salmo 139, que fala que quando a gente quer fazer a nossa cama no mais profundo abismo. Ela estava nessa situação, deitada, triste, sem vontade de levantar, com as emoções comprometidas. E ela estava com CD, Eu Decido Ser Feliz. E nisso ela viu uma mensagem que fala: fracasso, um caminho para a vitória. E nessa mensagem eu abordo a vida de Ana, uma mulher que tinha uma vida fracassada, aparentemente fracassada porque não podia gerar. E nessa situação ela começou a se identificar com essa mensagem. E ela diz que ela se levantou depois de ter escutado essa mensagem. Ela não aceitou mais ficar triste com essas marcas, com essas dificuldades na história dela. E ela começou a tomar outras decisões, decisões positivas, decisões efetivas na sua história. E essas decisões baseadas nessa mensagem fez toda a diferença na vida dela. Ela conta que hoje ela está super bem. E antes disso ela tinha ido num congresso, que foi o congresso Eu Decido Ser Feliz. E nesse congresso eu lancei uma palavra. Eu falei assim: você não precisa mostrar para ninguém que você deu certo. Você já deu certo. E isso mudou também a vida dela. Então assim, ela conta com muito carinho, com muitos detalhes. Eu não posso detalhar aqui agora, assim, porque são muitos detalhes, mas assim, ela conta que a partir dessa decisão que ela fez na vida dela, tudo na vida dela mudou. E hoje ela exerce a profissão dela, que também trabalha com mulheres, para ajudar essas mulheres nas suas identidades. Tem sido uma bênção. Então eu quero mandar um beijo para você, Samantha, por estar compartilhando conosco de que é possível sim tomar decisões sábias, de sermos felizes. E a partir dessas decisões nós vivemos de uma maneira totalmente desembaraçada, vivemos de uma maneira feliz, vivemos a vida de Deus nas nossas vidas. E olha só, eu quero te convidar a também deixar o seu testemunho, a mandar o seu testemunho pra gente. Eu tenho algumas fontes aqui que você pode me mandar o seu testemunho, né, de comunicação. Tenho brunal7@hotmail.com. Tenho também o YouTube, meu canal no YouTube é Eu Decido Ser Feliz. Lá você pode deixar comentários nos vídeos. Você pode entrar em contato através do meu Facebook, que é Bruna Oliveira. Então tá aí meus canais de comunicação. Não deixe de se comunicar, contar o seu testemunho, fazer pedido de oração e também talvez me dirigir alguma pergunta que eu possa lançar aqui no programa, e a partir dessa pergunta a gente fazer uma reflexão sobre a vida, sobre essas perguntas. E olha só, hoje o tema é sobre perdão. É difícil falar sobre perdão, né? Porque cada um tem uma história de perdão. Acho que todo mundo tem uma história de perdão na vida. A pastora Ana Paula, ela contou aqui sobre perdões, sobre ela mesma, sobre situações familiares. E eu acho que é muito pertinente nós estarmos falando de perdão. E para isso eu quero pegar a história de Ruth e a história de Noemi. Noemi era uma mulher judia, que tinha uma vida estabelecida em Belém. E por Belém está passando por uma crise, ela e sua família decidem sair de Belém e ir para Moabe. E aquela decisão foi uma decisão que aquela família não buscou a Deus, não procurou uma orientação de Deus, não teve uma intervenção de uma outra pessoa. Ele simplesmente, por estar passando por um período de escassez, saiu da terra e foi para Moabe. E nós sabemos que um judeu tomar uma decisão de ir para uma terra estrangeira é porque realmente a situação não está muito boa. Mas eles eram pessoas que criam em Deus. Eles poderiam ter buscado uma orientação em Deus, em algum sacerdote, em algum profeta, na família, mas eles não fizeram isso. E acaba que naquela cidade de Moabe, naquela terra, Noemi perde o marido, perde os filhos e fica somente ela e suas 2 noras na terra de Moabe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes você que está em casa, assim como eu também, nós tomamos decisão fora da vontade de Deus. Nós tomamos decisão por um sentimento, por uma necessidade, por alguma coisa que está nos incomodando, e acaba que aquela decisão acaba comprometendo a nossa vida de uma maneira muito negativa. E nós acabamos sofrendo com essas decisões, colhendo os maus frutos dessas decisões, nos frustrando, ficando amargurado, ficando chateado, tentando
fazer com que a cena volte atrás, com que aquela situação volte atrás, e não tem como voltar. E como aquela situação não volta atrás, acaba que a gente fica fixado no passado. E ali, Noemi, com as suas 2 noras, ela, viúva, ela, né, no estágio de velhice, ela talvez com dificuldades financeiras, ela toma uma decisão na vida dela. Ela toma uma decisão assertiva na história dela. Ela decide voltar a Belém. Lembra, gente, que Belém significava o lugar do horror da vida dela, significava o lugar onde que ela estava passando situações difíceis. Belém não era um lugar que remetia a lembranças boas, pelo contrário, remetia a lembranças ruins. Mas ela decidiu encarar Belém de frente de novo. Ela decidiu ir para o lugar da humilhação de novo. Ela decidiu ir para o lugar onde aconteceram os piores eventos da vida dela. Ela decide fazer o caminho do perdão. E hoje, a mensagem de hoje é perdão, um caminho de volta para Belém. E eu quero te perguntar, qual que é seu Belém? Qual que é o lugar que você precisa perdoar? E para toda pessoa que decide voltar para Belém, para toda Noemi que decide voltar para Belém, Deus separa uma Ruth, uma pessoa aliançada. E olha que nós estamos no programa Aliança e falando de aliança para você. Falando que se você quiser restaurar a sua vida hoje, se você quiser tomar uma decisão de mudança na sua vida hoje, se você quiser tomar uma decisão de ser feliz hoje, recuperando coisas que na sua vida ficou para trás, Deus vai levantar pessoas e talvez está levantando esse programa agora para te dizer isso. Volta para Belém, porque por mais que Belém tenha problemas, tenha dificuldades, Belém ainda é o melhor lugar. Talvez o Belém da sua vida é sua autoestima. Talvez Belém na sua vida é uma reconciliação com alguém que ficou atrás, e essa reconciliação faz parte da sua vida hoje, porque você não consegue desatar algumas coisas na sua vida, porque Belém ainda está problemática na sua vida. E ali aquela mulher, ela decide voltar para Belém. E lá em Belém, no lugar da amargura, no lugar da humilhação, foi o lugar que ela foi levantada e próspera. Porque ali Ruth se casa com Boaz, que foi um grande remidor da sua vida. E a sua sogra junto com ela, ali naquela fazenda, naquele novo cenário, novo contexto da sua vida. Noemi prospera, Noemi tem neto, Noemi vive uma vida feliz. E a decisão que eu quero te convidar nessa hora é a decisão de ser feliz. Olha, eu estou aqui nesse programa para te ajudar nessas decisões. Todo dia é dia de tomar decisão. Todo dia é dia de ser feliz. E hoje você pode ser feliz, voltando para Belém, trazendo alguns resgates, trazendo algumas restaurações, vivendo o perdão, se perdoando. Noemi voltando para Belém, ela estava fazendo o quê? Ela estava se perdoando. Ela estava perdoando a terra, que era uma terra que tinha prejudicado ela tanto. Ela passou fome naquela terra. Ela estava tomando a decisão de liberar perdão, de se perdoar e de viver um recomeço na sua vida. Você quer viver um recomeço na sua vida hoje? Então tome a decisão de ser feliz. Volta para o seu Belém. Talvez os problemas foram tantos. Talvez seu problema foi divórcio, foi desemprego, foi decepção, ressentimento. Eu não sei qual que é o lugar da sua reconciliação, mas eu sei qual que é o lugar da sua decisão. A sua decisão tem que ser decisão de ser feliz hoje. E eu espero que essa mensagem tenha te abençoado muito. Quero te fazer um convite para amanhã, quarta-feira, e lá no Mevan nós estaremos recebendo pastoras, missionárias, para um grande culto de mulheres, onde nós falaremos de cura, de restauração, desse lugar de Belém. Eu quero te abraçar, eu quero orar com você, eu quero ministrar uma bênção na sua vida. Eu quero também mandar um beijo para o pessoal da Academia de Excelência que está nos acompanhando. Quero mandar um beijo para as mulheres de Lagoa Santa, do Ministério Curadas para Curar. Quero mandar um beijo para as mulheres de São Paulo, de Itapeva, que está nos acompanhando, do Ministério Juntas e Misturadas. E eu quero mandar um ministério para o meu grupo de mulheres que se reúne toda quarta-feira no Mevan, o Eu Decido Ser Feliz. Olha, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe muito. E eu e a Carol queremos dar um beijo para a Carla, né, Carol? Sim, verdade. Um beijo, um abraço. Um beijo, um abraço apertado, que essa mulher é a dona da Criativa e ela está nos vestindo hoje. Nós estamos bonitas? Sim, gente, eu tô achando assim que eu tô abafando. Carla, obrigada por confiar no nosso trabalho, no nosso ministério. A Criativa, gente, fica ali na Rua Santa Helena, do lado da Primeira Igreja Batista. E assim, a Carla é uma bênção, porque além de estar nos vestindo, né, Bruna, ela tem nos orientado, tem mostrado o que fazer, como, o que fica mais legal. Ela falou que eu tenho que corrigir a postura.
Carla, minha amiga, olha, um beijo no seu coração. Muito obrigada por estar nos acompanhando e sendo uma aliançada aqui, né, Carol? Verdade, por ser uma aliançada mesmo, porque é mais do que uma parceira. Isso. E, Bruna, eu queria te agradecer também, pastora, por ter vindo mais uma vez, compartilhado um pouquinho do que Deus tem colocado no seu coração com todas nós. Esse quadro, gente, a gente está começando esse quadro agora. E a gente precisa da ajuda de vocês para estar junto com a gente, para estar participando com a gente, para estar nos dando orientações, mandando as suas perguntas para a pastora responder, para a pastora falar com vocês. Ela tem vários canais de acesso e isso pode facilitar a comunicação entre vocês. Então, esse canal é de vocês, esse espaço é de vocês. A pastora Bruna está aqui porque o Senhor a escolheu para estar aqui, entendeu? E ela está aqui por amor à obra, por amor a você que está em casa, por amor a você que está buscando essa ajuda, né, não, pastora? E fique à vontade mesmo para convidar. Eu vou estar lá na quarta-feira, se Deus quiser, amanhã, né, se Deus quiser. Eu creio que vai ser uma bênção. O Ministério Mevan, assim como outros, como a Santuário dos Anjos, tem abençoado muito a minha vida, a minha igreja também. Então, gente, a gente está aqui para servir vocês. Foi isso que o Senhor colocou no nosso coração. Isso mesmo. E perdoar não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente precisa refazer esse caminho. Nós temos que voltar para Belém. São tantos Beléns na nossa vida. Eu tive que voltar para o meu Belém, de me perdoar na minha própria identidade, porque eu não me aceitava como eu era por causa de tudo que eu já contei aqui, né, gente? Então, cada um tem o seu Belém. E o perdão, ele é restaurador, ele é transformador, ele nos ajuda a ir além. E a identidade, ela está atrelada à maneira como a gente convive conosco e com o nosso semelhante. E que você consiga fazer esse caminho de Belém aí e ser totalmente restaurada. E para a mulherada amanhã, no Eu Decido Ser Feliz no culto, eu te espero para te abençoar. E eu te espero amanhã para mais um testemunho, mais uma história que vai impactar a sua vida. Todas as terças-feiras você vai contar com a presença da pastora Bruna aqui. E eu te espero amanhã com mais um testemunho. E queria te dizer que Deus tem grandes planos para a sua vida. Muitas vezes é difícil, sim, perdoar, mas o perdão te liberta. A partir do momento que você está perdoando alguém ou que você está se perdoando, você está livre. Eu te convido a estar aqui com a gente amanhã e assistir também esses testemunhos, todos os programas que a gente já fez até hoje no www.revistaliança.com.br. Até amanhã. Tchau, tchau.